noite, linda! Tudo bem com vocês? Tudo bem, Vanessa? Tudo bem! Tudo ótimo, e agora que vai estar melhor ainda, né? Porque você preparou esse bolo maravilhoso, saudável. Gente, não parece, mas é um bolo saudável, totalmente. E nutritivo. Nutritivo. E aqui, além de todos os outros ingredientes que tem a farinha, as farinhas, o coco, né? Tem um ingrediente aqui surpresa que você vai revelar durante a preparação da receita. Sim, tem um ingrediente aí, ó, secreto, que vai trazer o quê? Uma bomba de nutrientes e vitaminas para esse bolo, para as nossas crianças. E ninguém dá nada para esse ingrediente, né? Ninguém dá nada. Tem até uns trocadilhos que a pessoa fala quando a pessoa está conversando bobagem, está conversando esse ingrediente, né? Tipo, Sim. Tá falando besteira, tá falando aquele ingrediente ali, mas não é besteira não. Não é besteira. E tem várias vitaminas e minerais dentro desse alimento. E é bem fácil de achar. Bem fácil de achar. Todo mundo encontra em todos os supermercados, em todos os lugares, em todas as feiras. Bem fácil. E não é difícil de preparar. Não? Não. Vanessa Brasil, nutricionista. A sua especialização é a nutrição Com na foco pediatria? na pediatria, com foco em autismo, TDAH, síndrome de Down, seletividade alimentar e dificuldade alimentar. E eu venho aí há 5 anos trabalhando com esse público. Nesse público, para o intuito é o quê? Trazer maior qualidade de vida para eles. Porque eles têm dificuldade alimentar, tem crianças que têm seletividade alimentar, que não consomem, né, todos os alimentos devido a texturas ou causas orgânicas ou outras causas também. E o meu papel é, em cima do que a criança consome, ir trabalhando, enriquecendo essa alimentação e também incluindo os outros alimentos. Você está há 5 anos nessa área, mas há 20 anos, né, que você já atua? Há 20 anos, que eu sou formada há 20 anos. Então a sua trajetória ela é bem longa, bem extensa, e você sabe exatamente do que está falando. Você fica aqui com a gente e não perde essa receita, porque ela vai revolucionar a sua alimentação. Das nossas crianças. E dos adultos também, né? Sim, porque também. você inclui isso aqui na vida da criança e nunca vai dizer que isso aqui é um bolo saudável, né? Não. Vai achar que é aquele bolo de chocolate que a pessoa come e fica cheio de calorias apenas. Isso mesmo. Vanessa, vamos lá preparar essa receita? Agora! Então vamos, vem com a gente. Vanessa, essa receita que você trouxe hoje pra gente é uma receita nutritiva, uma receita que ajuda as crianças que têm uma certa restrição alimentar. Sim, que essas crianças que têm dificuldade alimentar, seletividade alimentar, principalmente assim, elas não aceitam, né? Tem essa dificuldade em aceitar frutas, verduras. E aí nós vamos fazer o quê? Em cima do bolo, que é uma preparação que as crianças gostam muito, a gente vai deixar ele mais nutritivo. Você vai acrescentar, ele não vai ficar ruim, né? Não vai ficar ruim, vai ficar um bolo de chocolate, de cacau, com mais fibras e vitaminas e minerais. Você vai acrescentar aí, além dos sabores, os nutrientes. Que a criança precisa. Que a criança precisa. Você é nutricionista na área de pediatria? Sim, Você vai falando bobagem? Sim, é isso mesmo. Eu sou uma nutricionista com vasta experiência em autismo, TDAH, síndrome de Down e crianças em geral. Então eu trabalho muito com crianças com dificuldade alimentar, que têm seletividade alimentar, que têm questões de dificuldades, né, em aceitar os alimentos, às vezes só aceita um tipo de alimento, ou 2 ou 3, ou texturas. Então tem as preferências alimentares. E aí, em cima do que eles aceitam, eu vou trabalhando, tentando trazer mais nutrientes. Você vai moldando. Em cima do que eles aceitam. Então, no caso, você também cria essas receitas durante as suas consultas? Como é que funciona? Sim, assim, eu pego as receitas e vou adaptando as receitas de acordo com cada criança. Com a necessidade de cada criança. De cada criança, com a necessidade de cada criança. Porque as crianças que têm, por exemplo, tem as crianças que têm autismo, né? As crianças com TDAH, tem os hiperativos, né? Sim.
tem toda uma restrição alimentar, eles não podem comer. Eles têm a questão, a gente sempre investiga as alergias e sensibilidades e intolerâncias alimentares De cada criança. E aí nós sabemos assim que devido à função gastrointestinal, aí acaba o quê? Fazendo algumas restrições de acordo com cada criança, né? De leite, derivados, glúten, a diminuição do açúcar, deixando uma alimentação mais limpa possível. Mais organizada. Sim. Eu fico pensando que para as mães isso não deve ser fácil, né? Não é fácil mesmo. Nós temos muitas crianças que não aceitam, né, todos os tipos de alimento, aceitam pouquíssimos alimentos, igual às vezes tem crianças que no almoço só comem batata frita e carne, tem crianças que não aceitam feijão, tem crianças que não aceitam o arroz, tem crianças que já aceitam mais crocante, os alimentos crocantes, ou só pastosos, ou só toma mamadeira ao longo do dia. Eu conheci uma mãe que o filho dela foi diagnosticado com hiperativismo, né? É essa palavra? TDAH com hiperatividade. Isso. E aí ele bem gordinho, sabe, menino? Comia de tudo, né? Normal. Porque até ela descobriu que ele tinha isso, tava tudo bem. Mas ele muito agitado e ela levou ele, fez todos aqueles testes, né? E foi diagnosticado. E aí ela leva ele no nutricionista, um monte de coisa. Ela falou assim, meu Deus, eu vou enlouquecer com esse menino, porque agora eu tenho que estar preocupada até que esse menino come. Além dele ser agitado, ela tem que preocupar com o tipo de alimento que ele come para não trazer mais energia, para ele não ficar mais agitado ainda do que já é. Porque a alimentação, ela influencia também. Porque se for uma alimentação rica em açúcares, aditivos químicos, né? Esses produtos, os ultraprocessados, acaba que faz o quê? Deixa a criança mais hiperativa ainda. Ele fica mais agitado. Fica mais agitado e mais hiperativo. Mais energia. Eu tenho uma criança aqui em casa que, em determinados horários, eu já não dou mais doce. Isso mesmo. Você já não come doce mais. Chega, doce só de manhã até a hora da... Ela já é muito agitada. E aí, alguns alimentos, eles interferem nisso. O açúcar, os ultraprocessados são ricos em glutamato monossódico, aditivos químicos, né? Porque hoje esses produtos, os ultraprocessados, ricos em aditivos químicos, em conservantes, que tudo influencia, porque as crianças elas não conseguem, né, eliminar de forma adequada, e tudo isso fica dentro do corpinho delas, que vai o quê? Do intestino para o cérebro. Hoje a gente fala que nosso intestino é o nosso segundo cérebro, então tem todo esse contato. Ele pensa também. A gente precisa ter uma boa absorção para ter um bom funcionamento. Tá, tô chocada. Com o intestino, segundo o cérebro. O intestino, sim, a gente tem que cuidar bem do nosso intestino, porque se também a gente não tem uma alimentação adequada, e o que acontece? E não cuidar do nosso intestino, não tem uma absorção adequada do que a gente está comendo. Não aproveita as vitaminas e minerais. Hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas com a alimentação do que antigamente, né? Sim, hoje já tem bem preocupados mesmo. Porém, eu não sei se realmente é uma preocupação real ou se é só uma preocupação estética. Eu vou mostrar que eu tenho uma preocupação com o meu alimento. Ou se realmente eles conseguem praticar esse tipo de coisa. Hoje, assim, a gente consegue trazer... Eu sei que nós temos uma vida muito corrida. Mas se fizer um planejamento alimentar, um cardápio, uma organização, consegue preparar a comida, consegue congelar, consegue descongelar, ou até mesmo escolher produtos de melhor qualidade. Essas mães, eu fico pensando nas mães, eu sou mãe, eu fico pensando no sofrimento, porque a vida hoje está muito corrida. Né? A maioria dos pais, o dia inteiro trabalhando, pouco tempo tem para praticar alguma coisa dentro de casa, para fazer uma comida saudável, alguma coisa. Como que elas conseguem
administrar essa alimentação saudável naquele filho que tem a restrição alimentar? E aí o que a gente trabalha é com receitas mais práticas, onde vai fazer, tirar um dia, né, para preparar e armazenar de forma adequada na geladeira, congelar, que aí para a semana toda. E aí depois é só ir descongelando e utilizando. Quem congela sempre tem. Quando ela sempre tem. E essa receita que você trouxe hoje pra gente, o que ela tem aqui? Quais são os ingredientes dela? Ovos, super saudável. super saudável. Farinha de coco ou coco ralado. Eu trouxe a farinha de coco. Essa aqui que é a farinha de coco. A farinha de coco, ela era para ter sido a branca, só que veio a marrom. Mas pode utilizar o coco ralado, o coco mesmo, e você ralar. Açúcar demerara, óleo de coco, fermento, né, o pó royal, farinha de aveia, cacau, água ou leite, que então acaba que eu trouxe a água para ver que não faz diferença fazer um bolo com água ou com leite, principalmente para as nossas crianças que têm alergias ou intolerâncias alimentares. Hoje em dia tem muita gente com intolerância, né? E o nosso ingrediente secreto é a abobrinha. Você tinha falado mesmo pra mim desse ingrediente secreto que você coloca e as pessoas não percebem. As crianças não percebem. Qual o motivo de você colocar a abobrinha? A abobrinha aqui é principalmente para as nossas crianças com dificuldade alimentar, onde a gente vai deixar esse bolo mais nutritivo, com mais vitaminas e minerais. Então, ou você pode utilizar a abobrinha, ou você pode utilizar a própria couve. A abobrinha ela é rica em quê? Então, as vitaminas do complexo B e minerais também. Ninguém dá nada pela abobrinha, gente. Ninguém dá nada pela abobrinha e ela é riquíssima em vitaminas e minerais. Ela tá conversando abobrinha. Pois aí, é riquíssima em vitaminas. E ela é super. É igual o chuchu, né? Sim. E ninguém dá nada que com ninguém ele. Que fala que não tem gosto, né? Não tem gosto de nada, é chuchu, não é nada. Faz que é só água. Mas e é riquíssimo em vitaminas e minerais. E fibra também, né? O chuchu? Sim, também. Se eu quiser colocar o chuchu dessa receita, eu posso? Pode. Aí eu indico cozinhar o chuchu no vapor e colocar no lugar. Colocar na massa. Você pode colocar abobrinha, você pode colocar a couve, você pode colocar agrião. Agrião também. O agrião ele é bem saboroso, né? Sim. Pode colocar espinafre também. Ou seja, trazer mais fontes de fibras, vitaminas e minerais para esse bolo. E esse bolo as crianças comem tranquilamente, sem fazer cara feia? Sem fazer cara feia. Eu quero ver. Então vamos? Vamos lá para essa receita? Vamos! Para as mães verem que não é difícil ter uma alimentação saudável, né? Mas você pode colocar a mão na massa, então vou ficar aqui te observando. O vai ter liquidificador. Ops. E a Vanessa Brasil, o que te levou a entrar nessa área, Vanessa? Desde pequena, eu sempre... Estou aqui, pode pedir o que você quiser, tá? Você quer entregar. Desde pequena eu tive muito contato com a cozinha, porque a minha mãe gosta de cozinhar. A minha mãe sempre gostou de cozinhar, sempre faz uma comida maravilhosa. Qual o nome da sua mãe? Maria Lúcia. Dona Maria Lúcia. Sim. E ela faz tanto comida, né, normal, né, normal que eu falo assim, almoço, jantar, convencional, né, sem nenhuma como os lanches, né, do nosso dia a dia. Então assim, eu aprendi com ela e fui pegando o gosto. Dona Maria? Maria Lúcia. Dona Maria Lúcia. Vocês são aqui do Tocantins mesmo? Não, eu sou de Goiás, Formosa, Goiás. E vim pro Tocantins. E aí aqui eu construí a minha família. Você tá aqui há quanto tempo no Tocantins? Eu tô no Tocantins desde 2006. 2006. Já é tocantinense, né? E troca aqui pro outro lugar ou tipo assim, daqui não sai, daqui ninguém me tira? Daqui eu vou ficar. Daqui você não sai, né? Não. Até meu esposo aposentar eu vou ficar. Olha o barulho.
sempre antes de começar o bolo, já deixar o forno aquecendo, né? Aquecendo 180 graus. 180 graus. É pouquíssima coisa que vai aí Sim. nessa receita sua. Suas filhas comem esse bolo e Como? a assistente está aqui. Eu sou sua Cida. Tá. Eu sempre comento que quando eu era criança, eu assistia um programa que se chamava Cozinha Maravilhosa da Ofélia. Não sei se você chegou Já cheguei a ver. a ver. E aí ela tinha uma assistente que se chamava Cida. E a Cida não falava nada. Eu assistia o programa só para ver o programa acabar e a Cida falar bom dia a todos. Aqui, Cida. é a farinha de coco, mas também dá certo com coco ralado. Coco ralado normal, coco seco, eu ralo no ralador. Deve ficar gostoso também, deve ficar tipo uma cocada, né? O coco ralado. Sim, mas ele fica sequinho, né? Tipo que assim, aí uma vocês, cocada com aqueles... as fibras do coco. Foi a farinha. A farinha de aveia, o coco. Ela já vem junto com o coco? Não, eu coloquei aqui agora. Sim, depois você colocou aí também. coloquei, agora a farinha de aveia. Aí agora nós vamos colocar o cacau 100%. O cacau 100%. 2 colheres de sopa. De sopa de mãe, de sopa de vó, de sopa de... De mãe. média. É. Aí mistura bem. E suas filhas gostam de cozinhar também com você? Mais ou menos. Às vezes elas vão comigo, outras vezes não. Mas experimentam. Todas elas. Agora a água. Você colocou aqui a couve, que é para dar a ideia de que você também pode fazer com a couve ou a abobrinha. Meia xícara. Aí a abobrinha, o que é interessante, né? Corta ela, tira as sementes e rala. Aí dá uma... Quando eu ralar, pega um guardanapo, dá uma secadinha para tirar a água e utiliza na receita. Visto assim, ainda, né? A gente tem que viver e ver. Um bolo doce com algum ingrediente desse tipo aqui. A forma pra gente colocar. Isso aqui é uma forma de forno meio. Sim. E a Vanessa Brasil, já teve algum paciente que você se apegou, se apaixonou? Eu me apego a todos. Eu atendo com tanto carinho. Todos eles, porque eles chegam, né, com essas dificuldades com relação à alimentação. E aí eu entro em contato para saber como que está a alimentação, como que foi. Aí termina que você se envolve. Sim, porque eu tenho assim muito carinho por eles. Aqui embaixo tem uma porta para secreta que ela entra dentro do armário e pega um monte de coisa. Aí você se apega a eles, se apega às mães. Sim. E fica todo mundo... Tem alguma assim que você começou a atender há anos atrás, você atende até hoje? Ou Tenho até hoje. Porque hoje tem 5 anos que eu estou atendendo esse público. 5 anos. Esse público de autismo, TDAH, síndrome de Down. Tem aumentado bastante, né? Esse número de... Tem aumentado, né? Muitas crianças hoje com TDAH, com autismo, né? Tem umas pessoas que têm o autismo, mas elas são funcionais, né? Sim, sim. Não faz muita diferença. Tem os níveis de suporte, né? Nível 1, 2, 3. E aí nas nossas crianças, elas sempre têm ali todo um acompanhamento da equipe multidisciplinar, que é de suma importância. Acompanhamento com fonoaudiólogo, com terapeuta ocupacional, com psicólogo, com outras terapias, com ecoterapia,
ou outras terapias, acompanhamento junto com o neuropediatra, e é uma equipe multidisciplinar. Eu falo que assim, eu mesmo não trabalho sozinho, porque eu sempre preciso estar junto com essa equipe discutindo sobre esse paciente. E eu acho que é um processo muito... É muita gente envolvida nesse processo, né? Sim, muita gente. Uma grande equipe. Sim, uma grande equipe. Esses dias eu vi uma reportagem falando de uma atriz que descobriu, agora acho que ela deve estar em torno dos 40 anos, que tem autismo. Falei, gente, isso eu não queria descobrir que eu tinha autismo aos 40. Posso estar falando bobagem. Mas eu não queria descobrir isso. Eu vivi até 40 sem saber. Porque não deve ser fácil, né? Lidar com Mas, isso. sim, é interessante o diagnóstico para você buscar auxílio, Ajuda. buscar ajuda, buscar um tratamento. É porque tem muita coisa para que você não consegue explicar, para né? você ter uma melhor qualidade de vida. Que hoje assim, o ponto chave hoje é trazer maior qualidade de vida para todas as nossas crianças. Entendi. Não é só uma questão da modinha, né? Porque diz que também tem muita modinha, né? Agora. Não. Vamos dar Esse aqui vai pro forno. Sim. Ainda sobrou ali. Sobrou aqui, Ah, então vamos utilizar essa outra forma aqui, ó. Vamos. É na parte de cima ou na parte É na parte de cima. Tá. Não é moda, sabe? Porque tem tanta gente falando e eu vejo as pessoas falando assim, ah, é porque eu tenho TDAH. Eu me comporto assim, você foi diagnosticado seu TDAH, porque é um diagnóstico não muito fácil, né? Porque esse dia você tem que passar por toda uma avaliação. Você tem que passar por um neuro, se for criança, né? Neuropediatra, tem que passar por uma avaliação neuropsicológica, tem que passar por psicólogo ou por psiquiatra. Então, assim, é toda uma equipe envolvida para avaliar essas crianças, adolescentes, até adulto, para fechar o diagnóstico. Não é uma coisa assim bem fácil de se fazer, de dizer. Tem que fazer toda uma avaliação. Faz o teste lá no Google. Não, tem que ser com auxílio, né? Tem que ser com auxílio, né? De toda da equipe. A pessoa faz o teste no Google e fala assim, eu descobri que eu sou autista, Não, porque eu tenho TDAH. Não, você tem que fazer tudo, buscar, né? Os profissionais para fazer toda uma avaliação e acompanhamento Daquela situação. Da criança. Da criança, né? ou No seu do caso, você adulto. atende crianças crianças e adolescentes. e adolescentes. Como é que faz para você implantar na criança, no adolescente, que ele precisa ter uma alimentação saudável? Eu trabalho muito com a educação alimentar e nutricional, com atividades mais lúdicas, né? De forma mais leve, para eles poderem entender essa importância. Só que o meu trabalho é junto com a família, porque eu tenho que trabalhar a questão do comportamento alimentar com a família também. Entendi. Com a É porque família. se a família não moldar ou mudar, Sim. não vai ter como ajudar aquela criança. Então, termina que a família toda vai ser envolvida naquilo ali. A gente volta toda a família para isso. E é fácil. Não é fácil, mas é um trabalho de formiguinha, que aí nós vamos fazendo esse trabalho de formiguinha para poder ir tendo sucesso nessa implantação. Vai indo Sim. até colher o resultado. Sim, Que não é fácil. mas quando a gente começa, né, a limpar mais essa alimentação, que eu falo assim, com açúcar, com os ultraprocessados, diminuindo esses alimentos, né, que causam sensibilidades alimentares, né, intolerâncias alimentares, a gente começa a ver uma diferença nessa qualidade de vida da criança, no sono da criança, dorme melhor, no intestino dessa criança, Que é o porque seu hoje cérebro, né? porque hoje assim
tem a questão intestinal envolvida, ou tem quadro de diarreia, ou tem quadro de constipação intestinal, ou tem muitos gases que soltam muitos puns, que tudo isso a gente vai moldando com a alimentação. A alimentação interfere até no sono da criança também. Do adulto também, né? No seu caso, especial, você fala porque a sua área... Porque eu estou direcionando mais para minha área, né? Então, até a alimentação, ela influencia. E outra questão também, igual você estava falando mais cedo aí um pouquinho, a criança mais agitada, a criança mais hiperativa, ou a criança com dificuldade de dormir, nós temos que avaliar outras comorbidades. Às vezes a criança está sentindo dor e ela não consegue expressar essa dor. E aí vai refletir no comportamento da criança. Então, quando uma criança ela não come, nós temos que avaliar todo um conjunto. Aspecto comportamental, aspecto com texturas, que aí entra o terapeuta ocupacional, avaliar a deglutição, como que está essa parte, aí entra a fonoaudióloga. Explica para nós o que é a deglutição. O ato de deglutir, de engolir o alimento, de mastigar, né, e engolir. Então, assim, aí entra a fono junto com a gente, a fonoaudióloga. É uma equipe. É toda uma equipe para trabalhar em prol da qualidade dessa criança. Vamos supor que eu tenho uma criança, vamos supor não, eu tenho uma criança agitada. E ela não tem muita dificuldade para dormir não, ela até dorme bem. Mas vamos supor que a criança tem dificuldade para dormir, não consegue dormir tão cedo. Tem algum alimento que a gente dá, que é mágico? Preste atenção na dica. O primeiro ponto é... Que você dá que acalma a criança e ela... Mas o primeiro ponto não é um alimento, é a alimentação em geral. A alimentação inteira. Se uma criança ela consome muito açúcar ao longo do dia, ela vai ter uma hiperatividade, uma agitação que não vai conseguir desacelerar. Geralmente eles consomem muito açúcar, consome, né? Hoje, né? O que mais tem nas lancheiras das nossas crianças agora em geral? É o biscoito recheado, é o suco de caixinha que tem muito açúcar, é o todinho, é o refrigerante, que é nada saudável. Que não é nada saudável, né? É o consumo de balas, né? O dia todo, balinha, chiclete, pirulito, tudo chocolate. Isso. Então tudo isso vai aumentando, mas deixando mais cargas de energia, né? Só trazendo a criança para ela ficar mais agitada, mais tem agitada. Assim um chá que eu possa dar para essa criança, um suco de alguma coisa. Primeira coisa é limpar essa alimentação. Não adianta entrar uma coisa isolada. Não adianta dar uma coisa isolada, igual você falou, um suco, um chá. Um chá se de alface. O pessoal fala que a alface é calmante. Fala, né? Não sei. A alface tem essa parte, mas não adianta. O suco de maracujá também, né? Mas não adianta. Se você fazer isso e continuar dando os outros, que vai acabar provocando mais ainda a agitação, mais a excitação neuronal, né? Então, não adianta. E aí, com isso, o que ainda interfere lá na escola? A criança não vai ter foco, a criança não vai ter concentração, vai ficar sempre mais agitada. Sério hoje em dia, porque me parece que as crianças estão todas extremamente agitadas. É difícil você ver uma criança calma, tranquila. Tem toda uma lógica, uma explicação, né? E um outro ponto chave hoje, as nossas crianças. Tempo de tela, né? Hoje, muito tempo de tela, pouca atividade física ou nenhuma atividade física. Porque eles ficam sentados só no celular, né? E aí acaba interferindo também lá no sono. Utilizam a tela até lá próximo de dormir, a cabeça fica cheia de estímulos e vai piorando tudo isso. Com o passar do tempo vai só. E aí, hoje, as crianças só vão consumindo mais açúcar ao longo do dia e deixou de consumir o quê? Frutas e verduras. É porque é mais difícil para aquela questão que eu te falei, dos pais que trabalham muito, que estão o tempo todo correndo.
eles têm muita dificuldade de implantar esse tipo de alimentação. Mas aí o que eu falo para fazer? Compra 2, 3 tipos de fruta da semana, corta e deixa já na geladeira cortada. É porque se colocar e colocar na boca. É, porque hoje as nossas crianças têm essa dificuldade, né? Essa preguiça aí de pegar. Então, Descascar uma banana não é uma dificuldade. Você tem que dar a banana cortadinha. Então, mas o melão, o mamão, a melancia, né? Então já deixar cortado para facilitar, a uva. E uma coisa que eu sempre falo, deixar a fruteira à vista da criança. Deixa num local Deixar que ela tenha acesso. Mas um outro ponto principal é assim, meu filho tem dificuldade de comer frutas, de comer verduras. E aí eu pergunto, e a família come? Como que está a ingesta de frutas e verduras do pai, da mãe, de todo mundo da casa também? Até porque o exemplo, ele termina que arrasta, né? É. As minhas filhas, as mais velhas, né, a Ana e a Estela, elas comem quase tudo. Acho que tudo, né, Ana? Se der pedra, elas chupa, se tiver temperada. Porque nós criamos esse hábito de eu como de tudo. Tento colocar também na sala. Se você não sabe o sabor, você experimenta para ver se é bom ou se é ruim. E tem mãe que não dá, porque acha que o filho não vai gostar. Não, ele não gosta. Mas você já deu? E aí, por exemplo, se você ofereceu hoje, a criança não aceitou, não deixe de oferecer. Espera mais uns dias, passa uns dias e depois torne a oferecer. Ou algum alimento que a criança... Porque eu sempre pergunto na consulta, quais os alimentos que a criança consome, quais os alimentos que a criança nunca consumiu e quais os alimentos que a criança consumia e deixou de consumir. Para poder já ir incluindo aos poucos e resgatar esse alimento que ela deixou de comer. Mas quando você faz a dieta da criança, você tenta facilitar a vida dos pais, né? Sim, eu sempre tento facilitar, porque eu sou mãe e eu sei a vida corrida. Meu Deus, é difícil. E assim, e sempre com frutas, verduras da época, né? Alimentos de fácil acesso. Então, assim, sempre penso, igual as nossas crianças que têm alergias, intolerâncias alimentares, eu vejo as receitas, né, que tem de internet, receita de cursos que eu já fiz, vou adaptando, então já vou separando, para esse paciente já vou colocar essa e essa receita, ou vou sugerir esse tipo de produto. Vamos enriquecer, igual uma criança que só toma suco, vamos fazer um gelo de chuchu. Um gelo de chuchu, cozinha o chuchu no vapor, bate com um pouquinho de água e bate no suco. Pra quê? Pra trazer um pouco de vida. Não, porque não dá o sabor, né? Mas a gente vai colocar muita quantidade? Não. A gente vai começar com uma colherinha de chá nesse suco. Do chuchu. Do chuchu. Pra depois ir aumentando. E qual a função? É para que as crianças com seletividade alimentar que tem essa dificuldade em aceitar as verduras. E eu tenho que trazer mais nutrientes para esse corpinho funcionar. E tem coisa que é psicológica, né? Ele vê e não gosto, não como. Mas se ele não vê, ele come, não percebeu que comeu. E ali o intuito não é esconder o alimento. Não é isso, não é esconder, oferecer de uma forma o alimento escondido, não. Esse intuito que eu estou falando da abobrinha no bolo, do gelinho de chuchu, é para trazer mais nutrientes para aquela preparação. Mas diz que os olhos não veem, o coração não sente, né? Eles não estão vendo, então eles não vão criar o psicológico deles não vai sentir que eles estão comendo, mas o organismo vai perceber que ele recebeu aquele nutriente. Isso é muito importante. E eu percebo que você tem amor, né? Assim, na forma como você prepara as coisas. Sim, eu gosto. Você fala da nutrição. A nutrição para mim assim, é encantador, e principalmente essa parte de técnica dietética, de pensar ali. Eu te digo que não é fácil pensar no plano alimentar de uma criança seletiva, porque é uma criança que não come muitas variedades de alimentos, ou só aceita uma textura que é crocante, ou não aceita outra, né? Então assim, a gente já tem que ir pensando
no que a criança consome, o que dá para fazer. Só que também, já por outro lado, eu não posso fazer uma mudança brusca naquela alimentação, porque senão a criança vai regredir. Então é passinhos de formiguinha. Passinhos de formiguinha. Dentro da dificuldade alimentar, da seletividade alimentar, são passinhos de formiguinha. É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. E aí a gente vai trabalhando com a família no sentido que, se for na feira, leva a criança na feira para poder aproximar a criança dos alimentos lá na feira, ou no supermercado, ou em casa, fez a compra, pedir a criança para poder ajudar. A higienizar, ou dependendo da idade, né, com acompanhamento, ou pedir para guardar. Ela vai se familiarizar. Ela se familiarizar e sem a intenção de comer, sem ela sentir aquela pressão que tem que comer. Entendi. E uma coisa, eu sei que assim, o maior sonho das mães, que as crianças têm dificuldade alimentar, é de ver seu filho comer. Então elas buscam várias alternativas, porque é sofrido ver o seu filho não comer, né? Mas nunca forçar a criança a comer. Porque quando força a criança a comer, vai trazer vários outros problemas. Gera bloqueios, né? Gera bloqueios. A criança vai ficando, não quero, porque ela já naquela hora de comer já é a pior hora para ela. Sim, e aí vai trazendo várias memórias negativas com relação à alimentação. Eu nunca tive esse problema com as minhas. A Ana comia bem, a Esther teve um período que dava mais trabalho para comer, mas também ela comia bem, hoje ela come muito bem. Elas comem bem mesmo. A Sara é um pouquinho assim, é mais difícil dela aceitar algumas coisas. Mas ela come já coisas que ninguém gosta de comer. Por exemplo, ela gosta de quiabo. Se eu pegar uma carne, igual você falou, né? A forma como você apresenta. Se eu pegar um quiabo e refogar e oferecer para ela, ela não come. Agora, se eu pegar um quiabo, refogar com um pouquinho de carne, tipo uma carne moída, uma carne de sol bem picadinha, e fazer tipo um caldinho, uma sopinha, para ela tá maravilhoso. Então é a forma como a gente oferece, né? A forma como a gente faz, que faz toda a diferença. Sim. Né? E aí o bolo da Vanessa ficou pronto. E para tirar a prova final de que o bolo saudável não é ruim, a Sara vai provar o bolo. É um bolo feito com farinha de coco ou coco ralado e aveia. Farinha de aveia, açúcar demerara, né? O óleo de coco e o ingrediente secreto é a abobrinha. E pode ser uma couve, pode ser algum outro tipo de... Tem abobrinha? Sim. Tem, mas você nem vai perceber que ela tá aí nesse bolo. Eu não gostei, eu amei. Você amou? Você amou? Ai, que susto. Eu também. Gelou o coração da Nutri. A nutricionista tá de parabéns. Muito. De 0 a 10, que nota que você dá pra ela? 10. 10. Parabéns, ó, conquistou uma criança, então o bolo é bom. Vale a pena fazer em casa. Vale a pena fazer em casa. Lembrando só que aqui nós desenformamos ele quente, né? Mas deixar esfriar para poder desenformar. Deu um caosinho aqui, porque ele não queria sair da forma e a gente teve que fazer a dança do bolo pra soltar. Mas deu certo. Deu certo, deu tudo certo. Deu. E é um bolo, né? Nutritivo, com ingrediente secreto aí que nós falamos desde o início, com a abobrinha. E onde nós podemos substituir a abobrinha pela couve, pelo agrião, pelo espinafre e deixar ele aí mais cheio de vitaminas e minerais para as nossas crianças. E É a aí, minha vez. como que está aí o bolo? Gente, tá ótimo. Um gostinho de coco. Sim, que nós colocamos o coco aí também para trazer um pouco mais de nutrientes, né? E o óleo de coco também, né? Dá um saborzinho. Dá. E você viu que não fez a diferença utilizar a água no lugar do leite?
Claro que com leite de coco dá um gostinho a A mais. mais de coco. Mas, né, para as nossas crianças aí com intolerâncias e alergia, pode substituir pela água o leite. Ficou muito bom. Pode falar, princesa. Falando em coco, lá do meu carro, menino, tem um coco gigante. Parecendo o tamanho do mundo. Ficou muito bom. Muito bom mesmo, Vanessa. Parabéns, parabéns pelo seu trabalho. Continue assim, sendo essa pessoa que sente amor pelo que faz. Amor em desenvolver receitas, amor em ajudar os seus pacientes. Porque não são só seus pacientes, se tornam amigos, né? Se tornam sua família. Acaba se tornando, assim, porque eu trago cada um, assim, com cada carinho, né? E a gente vai tendo mais carinho com cada um que a gente atende, porque cada um tem uma história de vida. E a gente se apega àquele paciente, àquela família. Parabéns. Obrigada.